todos esses ensinamentos. E a adolescência vai até que época? Olha, Mafalda, cronologicamente, bem, hoje a gente vê uma adolescência, às vezes aos 8 anos de idade até, né? Porque a própria mídia hoje favorece tanto um amadurecimento precoce que eu às vezes acho uma judiação isso, né? Então, antecipa tudo isso, mas cronologicamente os autores falam em torno de 12 a 21, por aí, mudando de algum autor para algum autor, né? De algum teórico para algum teórico, né? Mas eu fico às vezes pensando se a nível de característica, às vezes até se prolonga. Às vezes você está conversando com um marmanjo aí de 30 anos e que está tendo uma conduta exatamente adolescente. Concorda, doutor Walter? Não, eu concordo com o que ela está falando. Biologicamente, a adolescência acaba quando você acaba suas transformações e para o crescimento. Mas como o comportamento do adolescente é o que se prolonga, se considera o término da adolescência quando o adolescente já tem a sua escolha de uma parceira definitiva, quando você tem independência financeira, quando você se sente já desligado dos seus pais, quando você já conseguiu aceitar todos aqueles lutos, aquelas perdas que você teve. Então a perda da infância, que é a perda mais dolorosa, é quando morre a sua infância para você entrar na vida adulta. Na verdade ela nunca morre, né? Mas o que se diz teoricamente, a morte da infância, a perda da identidade infantil, a perda dos pais da infância e a perda da bissexualidade infantil, que é uma teoria psicanalítica, isso faz com que a pessoa que cresceu e aceitou todas essas perdas, todos esses lutos, a mudança do corpo e se desligou, conseguiu cortar o cordão umbilical da família, ele saiu da adolescência. Hoje é difícil acontecer isso, porque o jovem hoje com 22, com 24, com 28, com 30, e faz mestrado, e faz doutorado, e faz PhD, e o pai fica sustentando e dando mesada, e pagando a gasolina do carro, e compra o carro, e os adolescentes estão ficando com uns 40 anos de idade. E isso daí significa, então, que não souberam colocar os limites? Exatamente, é uma forma de mostrar, porque isso é uma forma de limite. Porque o americano tem uma conduta totalmente diferente de nós brasileiros. O americano, o adolescente com 15, 16 anos, rompe os laços, sai de casa, vai morar sozinho, vai batalhar, vai pagar a sua universidade. Mas eu acho que não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu acho que você pode fazer um misto disso. Porque eu não concordo com a política americana de você, com 15 anos, mandar um filho embora de casa, 16 anos, vai estudar e acabou. Praticamente você corta os vínculos. Quando você vê a afetividade americana, você não tem toque. Você vê em filmes, você vê, se você for aos Estados Unidos, você vai ver que eles não te tocam, eles não beijam o filho adolescente. Não tem afetividade. Não tem toque. Porque torna-se um filho estranho, que sai de casa com 18 anos e depois vai voltar com 30 anos para fazer uma visita. Bom, tem uma pergunta aqui que a produção passou pra gente, mas vocês vão responder depois do intervalo, hein? Qual é o conceito para passar para os filhos adolescentes, já que o meio em que vivemos ensina uma certa liberdade com libertinagem? Depois do intervalo, ok? Dá tempo de pensar. Voltamos já. Oferecimento Metronorte. Itaipu, o autêntico café do nosso Paraná. É o café torrado e moído com qualidade, produzido pela MN Alimentos. Para os apreciadores de café, o Itaipu mantém um intenso aroma e sabor. É incomparável. O ponto de torra é extremamente essencial para manter a qualidade do café. Café Itaipu você encontra no supermercado de Londrina e região. Riviera do Poente. A sua qualidade de vida merece. Lotes e chácaras para lazer na Represa Capivara. Rodovia Alvorada do Sul, Porecatu. Natureza exuberante e total infraestrutura. Riviera do Poente. O paraíso ao seu alcance. Vendas exclusivas 1000. 0800 400 1002. Sucesso total!
Está de volta a grande feira de material escolar do Shopping Quintino. Aqui você vai encontrar tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas. São produtos da melhor qualidade. E qualidade é durabilidade. E durabilidade é economia. Venha conferir, pois o que é bom sempre volta. Terceira feira de material escolar do Shopping Quintino. Qualidade com economia. Oferecimento Metronorte. O conceito para passar para os filhos adolescentes que os pais deverão fazê-lo, já que o meio que vivemos ensina uma liberdade e uma libertinagem. Essa é uma pergunta de uma telespectadora. E eu vou um pouquinho mais além. É nesta fase, é nesta faixa de idade, é na adolescência que nós começamos a viver sexo, droga e rock and roll, né? Não é isso, não? Sexo, droga, rock and roll. Não é verdade? É verdade. Isso aí é um conceito popular, mas que existe. E como é que isso acontece na vida de vocês profissionais? Conta pra gente. Mafalda, voltando à questão primeira, né, que você colocou... Liberdade, libertinagem. Assim, eu acho que uma coisa é a família saber definir muito bem, primeiro para eles, o que é libertinagem, o que é liberdade. E é engraçado porque, na realidade, a criança, eu acho que até antes dela nascer, na vida intrauterina, ela já começa um processo de aprendizagem dessa família, da mãe que a gesta, uma série de coisas. Então, quando ela nasce, ela já vai aprendendo. Então, os pais, está muito claro para eles o que é liberdade, que é essa coisa do limite, o Dr. Walter Marcondes colocou, isso já vai passando, a mãe já vai dizendo não para algumas coisas, sim para outra, a criança já vai definindo essa coisa do limite e vai transpondo isso para os espaços onde ele vai atuar, mesmo dentro da família e depois fora da família. Então eu acho assim que quando a família passa isso com essa naturalidade dentro desse viver com a criança e o adolescente, quando chega nessa fase já está tão definidinho para ele, né, o que é liberdade e o que é libertinagem. Agora, quando isso não é passado, aí o adolescente entra nessa coisa e de repente confundir essas duas coisas. Sabe? Achar que liberdade e libertinagem é quase a mesma coisa, que de repente ele pode tudo. Certo. Né? Tem alguma coisa, Marcondes? Não, eu acho que você disse corretamente, colocou corretamente. Eu acho que a liberdade se aprende desde o nascimento até o momento que você sai de sua casa. E quando você sai de sua casa, você vai exercitar. Então, como é que você vê isso? Sobre a questão da liberdade, a questão do limite. Quando um filho teu, você reclama que o teu filho tem muita liberdade, que os jovens saem muito e não tem horário para voltar e não sei o quê, e não ajuda nada em casa, e são jovens indisciplinados, e como nós estávamos conversando há pouco, né, são os aborrecentes e não sei o quê, e na verdade você vê ele exercer tudo isso que ele aprendeu quando ele, por exemplo, na primeira vez que ele dorme fora de casa, na casa de um amigo. Então, quando um dos nossos filhos dorme fora na casa de um amigo, geralmente a mãe telefona: puxa, mas teu filho veio aqui, arrumou a cama dele, ajudou a lavar a louça, arrumou a mesa, e aí você estranha e fala assim: não, esse não é o meu filho, não pode ser meu filho. Na verdade ele exerce lá fora o que ele aprende dentro de casa. Então, se ele aprende o direito à liberdade, respeito à liberdade, respeito à liberdade dos outros, sabe limitar, ele não mistura libertinagem com liberdade, porque libertinagem é uma coisa muito mais promíscua, uma coisa até a definição é difícil de você dizer o que na verdade é libertinagem, né? A libertinagem é uma palavra muito ampla, onde entra a falta com ele e com o outro, exatamente, né? A falta de respeito com ele, com os outros, a sexualidade, entra tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que o mundo, quando ensina, como bem disse há pouco a Devaneira, o jovem dá pena realmente, porque aos 8, 9 anos, a sociedade está adultizando a criança, transformando essa criança, e os pais também apressam. Muitos pais têm pressa que o filho cresça, então veste de mini adulto. Então, se vê aos 8, 9 anos de idade, 10 anos, uma menina vestida parece um anãozinho. Já usando batonzinho, sapatinho de salto, maquiada. Você apressa, dá um passo, você antecipa, porque depois você vai chegar aos 15 anos, você não tem novidade nenhuma mais para você. Ela já está com 10 anos com piercing, um piercing aqui, com tatuagem. Hoje eu vi uma reportagem numa das televisões
mostrando um monte de jovens, 10, 12, tudo parecia que eram adultos, ou adolescentes de 17, 18 anos, mas eram tudo de 9, 10, 11, 12 anos de idade. Brinquinhos. Entendeu? E aí, estendendo para o que você havia perguntado, do sexo, rock and roll